Alunas e alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou professor de História de 9º e 8º ano e o meu nome é Joselino Vieira Furtado. Por que de História de 8º e 9º ano? Porque neste momento 8º ano e 9º ano em História têm o mesmo programa curricular. O sumário será a introdução ao estudo da História. Para essa aula, trouxemos alguns objetivos que passamos a descrever. Analisar as diferentes perspectivas da história, reconhecer as importâncias da história, atribuir uma definição ao conceito da história, reconhecer que a história é uma ciência, formular uma definição de facto histórico, definir fontes históricos e, por último, distinguir os diferentes tipos de fontes históricas. Sendo assim, vendo pelo nosso sumário Introdução ao Estudo de História, trouxe-lhe duas palavras que se pronunciam da mesma forma, mas cujo significado é diferente. Por exemplo, temos a história escrita com E e a história escrita com H, conforme se podem observar na tela. Que diferença tem entre esses dois conceitos? Em primeiro lugar, devo-vos dizer que a história com E é uma história que os nossos avós, os nossos pais, tios, familiares nos contam lá em casa. Não obedece um princípio e um critério de rigor, não tem um método próprio, ou seja, cada um conta a sua maneira. Pois é uma história mítica, é uma história lendária, é uma história que não obedece nenhum princípio meteorológico enquanto a ciência ou a sua cientificidade. Enquanto que a história com H já é uma história verdadeira, é uma história ciência, é uma história que preocupa com a verdade. É uma história que tem por objetivo relatar as ações humanas baseado no processo de investigação e comprovado com fontes ou documentos históricos. Portanto, quem narra esse tipo de história é uma pessoa específica, nesse caso, o historiador. Então, podemos observar, conforme temos ali, que há duas perspectivas da história. Que a história é escrita com H. Temos uma primeira perspectiva, que é uma história realidade, que é uma história que de facto aconteceu. Uma história que refere as ações humanas no passado. Uma história que trabalha com factos. Uma história também que trabalha com documentos. Ou seja, as ações humanas que o historiador procura narrar, procura explicar, é que nós chamamos de factos. Porque é verdade. Aconteceu de facto.
outra perspectiva é história estudo. Por que digamos que uma história estudo? É uma história estudo porque é estudada, é ensinada na escola. Como vocês podem ter a oportunidade de estar a estudar a história nesse momento. Portanto, é uma história que investiga, uma história que reflete, uma história que procura compreender a realidade dos homens. Então, a partir desta perspectiva, seria justo tentarmos definir o conceito da história. Mas o que é uma história? História o quê? Pois é, a palavra história é uma palavra de origem grega que significa história. Ou seja, que o conhecimento, que é uma sabedoria, está ligado ao historiador grego de nome Heródoto. Isto por quê? Porque foi o primeiro investigador preocupado com as ações humanas e começou a pesquisar as ações humanas com o objetivo de ficarem registrados para que todas as gerações vindouras possam conhecer, compreender a história do seu povo ou da sua nação, etc. Das várias definições do conceito da história, podemos analisar 3. Ou seja, podemos ver que a história é uma ciência dos homens no tempo e em sociedade. A história também define-se como uma ciência que estuda o homem e a sua evolução ao longo do tempo e do determinado espaço. A última definição que eu trouxe é que a história é uma ciência que estuda a vida dos seres humanos no tempo e no espaço. Esta definição encontra-se no vosso manual de 8º ano. O que podemos ver, ou observar, ou constatar, ou analisar das 3 definições da história? É que ela é uma ciência, é que ela estuda homens, é que ela também trabalha com o tempo e também trabalha com o espaço. Nesse caso, o espaço é a sociedade. Isto quer dizer o quê? Que são elementos fundamentais com os quais a história trabalha, para que ela tenha uma definição completa enquanto ciência que é. Portanto, pergunta-se, qual é o objeto do estudo da história? Naturalmente, a resposta é muito simples. O objeto do estudo da história é o homem, ou melhor, os homens inseridos na sociedade. Não os homens isolados, mas o homem congregado na sociedade, na comunidade. É estes homens que a história define como seu objeto de estudo e procura narrar as suas ações. Tanto será que é importante estudar a história. A história não trata de algo de passado. Para que estudar o passado? Qual é a importância de estarmos a estudar o passado, sendo nós vivemos numa era muito atual? Pois é, podemos verificar as suas importâncias. Em primeiro lugar, é importante estudar a história porque possibilita
a construção de uma consciência cívica e responsável. De seguida, permite compreender as atividades humanas do passado e as mudanças políticas, econômicas, religiosas, culturais, ambientais das sociedades ao longo do tempo. Permite compreender a atualidade, visto que muitos dos acontecimentos do passado repetem-se de maneira bastante semelhante no nosso tempo. Ainda possibilita conhecer e valorizar o património histórico e cultural. Portanto, a história tem muitas importâncias. Por último, digo-vos, a história é importante porque permite-nos conhecer o passado para melhor compreendermos o presente. O povo, a nação que não conhece a sua história, portanto é um povo, é uma nação sem identidade. Sendo a história uma ciência, a história é uma área específica de estudo, pergunta-se, como se faz a história e quem faz a história? Se formos perguntar a um pedreiro, uma pessoa, quem faz parede? A resposta será, eu pedreiro. Então, quem faz a história? É um especialista, que é historiador. Mas como? Naturalmente, com documentos, com fatos, porque a história é uma ciência verídica e preocupa com a verdade. Por isso, tem que ser com documentos ou fontes históricas. Pois, porque ela é uma ciência? Porque é uma ciência. Como podem observar ou perceber durante a explicação, a história é uma ciência porque tem um método e objeto de estudo próprio. Tem a sua área de saber, de investigação específica. Qual é o seu método? O método é um método de investigação que parte pela definição do tema, ou seja, o historiador escolhe o tema a investigar. Depois disso, faz recolha das fontes, dos documentos, para provar a veracidade daquilo que quer narrar, dos acontecimentos, nesse caso, e faz a análise ou a construção histórica, ou por uma palavra, faz-se a síntese histórica. Portanto, nesse caso, a história, como qualquer outra área de saber, ela é uma ciência, obedece um método de investigação. Pois, digamos que o historiador relata, narra os factos humanos, as ocorrências humanas, as ações do homem no passado. Numa palavra, digamos que essas ocorrências, esses factos, chama-se de factos históricos. Pois, o que se entende então por factos históricos? São todos os acontecimentos marcantes na vida de um povo ou de uma nação. Importa-nos dar alguns exemplos de factos históricos, de acontecimentos importantes que marcam a história de um povo ou de uma nação. Sendo por isso
temos dois tipos de factos históricos que quisermos exemplificar. Nesse caso, factos históricos nacionais, os acontecimentos que ocorrem dentro da nossa nação, dentro do nosso país, nesse caso, Cabo Verde, que é a nossa independência, que aconteceu no dia 5 de julho de 1975. Também descoberta das ilhas de Cabo Verde, em 1460 a 1462. A fome de 1947 são alguns exemplos de factos históricos. E nesse caso, são exemplos que nos agradam, que nos glorificam, mas também podemos exemplificar alguns exemplos que não nos agradam. Exemplos que marcaram a nossa história pela negativa. Ou seja, o massacre de Monte Chota. É um exemplo negativo de facto histórico. Ou seja, um facto que marcou o percurso da nossa história de uma forma negativa. Continuando com exemplos de factos históricos internacionais. Trouxe aqui a Segunda Guerra Mundial, que iniciou no ano 1939 e terminou no ano 1945. Também a fundação da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi fundada no ano 1945. A queda do Muro de Berlim, no ano 1989. E a Revolução Francesa, que aconteceu no ano 1789. São factos internacionais que eu trouxe para a aula de hoje, mas existem tantos outros factos históricos. Facto histórico e fonte histórica estão relacionados. Porque não se conta um facto sem se comprovar ou confrontar com as fontes. Por isso, importa-nos definir fontes históricas. São, então, todos os vestígios deixados pelos nossos antepassados, que podem ser vestígios materiais, escritos, orais ou arqueológicas, e que servem de base para o trabalho do historiador. Pois, aqui temos algumas ilustrações de fontes históricas. Podem já observar. Na primeira imagem, temos uma carta que representa a fonte escrita. Na segunda imagem, temos um fóssil, ou seja, ossadas, um esqueleto de dinossauro. E na terceira imagem, temos um senhor contando histórias para as crianças. Logo, é uma fonte de tipo oral. E na quarta e última imagem, temos ali fonte de tipo material. Também podemos observar uma fonte de tipo arqueológica, que são as campas que estão ao lado da igreja, ou seja, da Sé Catedral da Cidade Velha. Sendo assim, para clarificar melhor, vimos então que existem vários tipos de fontes, como, por exemplo, fontes escritas, que são todos os documentos escritos. Exemplo,
cartas, jornais, livros, leis, etc. Também temos fontes não escritas, ou seja, fontes materiais ou arqueológicas, que são todas as fontes que podem ser palpáveis. Como exemplo, podemos anunciar as arquiteturas, a escultura, monumentos, vestuários, mobiliários, cerâmica, etc. Fontes iconográficas. Pode ser mapa, fotografias, não é? São fontes iconográficas. E ali temos fontes historiográficas, que são artigos científicos, as investigações do historiador, não é? E os contributos de outras ciências. Portanto, temos vários tipos de fontes históricas que o historiador usa ou apoia, analisa para poder fazer uma narração histórica. Exercício número 1. Define história, diferenciando-a de história. Atenção! História com H, história com E. Completa a frase. A história é uma ciência porque tem que são os homens, e que parte pela investigação próprio do estudo. Exercício número 3. Indica os tipos de fontes históricos que as imagens abaixo referem. Temos uma imagem de um senhor que está a contar a história às crianças. Portanto, é que tipo de fonte? Outra imagem é uma carta. Que tipo de fonte? Por último, temos a imagem de uma igreja. Para completar também, que tipo de fonte é? Então, neste momento, estamos no final da nossa aula. Pretendemos, então, fazer uma revisão, uma síntese de tudo aquilo que vimos até agora. Então, o que é que vimos? Vimos que a história é uma ciência e que ela é muito importante para a narração das ações humanas no tempo e no espaço. Também vimos que a história tem como objeto de estudo os homens inseridos na sociedade e que tem um método próprio de investigação. Por isso, ela é uma ciência. Também definimos fatos históricos, que são todos os acontecimentos importantes e marcantes na vida de um povo ou de uma nação. E, por último, falamos de tipos de fontes históricas, escritos, materiais, arqueológicos, iconográficos, historiográficos, por aí fora. Vou deixar-vos com uma questão para refletirem junto com os vossos professores. A incompreensão do presente nasce da ignorância do passado. É uma frase de um grande historiador de nome Mark Bloch. Obrigado pela vossa atenção e continuem a estudar e aprender em casa, e nós estamos aqui para vos apoiar no vosso estudo e na vossa aprendizagem. Muito obrigado. Tenham continuação de bom dia ou de boa tarde, dependendo da hora que se encontra.